Olá! Essa terça-feira começa, terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Começa com muitas imagens de esperança, mas eu vou ser obrigado a ser realista aqui. Começo agradecendo a todos vocês que me acompanham aqui, o Beguinha e o Gustavo, lá da Rádio Cariri FM em Campina Grande, o Vanderlei, que hoje, não sei nem quem é, não sei o sobrenome, mas no jornal Eldorado, enquanto eu fazia meu comentário, ele deu um testemunho de que o general Perneta, não, desculpe, o general Pesadelo mentiu quando disse que, não, eu nunca falei em tratamento precoce, não tinha nada a ver com cloroquina, e aí o Vanderlei disse que esteve internado em UTI, em Manaus, e que foi ministrado por ordem do Ministério da Saúde, sim, o medicamento dioxicloroquina, que tem efeitos terríveis e que é receitado pelo charlatão mor da República, o capitão sem noção. Pois então, hoje era um dia para eu agradar os meus ouvintes com muita indignação. Muitos ouvintes meus gostam da minha indignação, mas não. Eu vou ser obrigado a ter muita calma. Eu me lembrei muito do meu pai, Zé de Anchieta Pinto, que dizia assim: calma que o Brasil é nosso. Isso no tempo do meu pai, né? O Brasil hoje não é nosso, mas o Brasil foi sequestrado por um bando de fanáticos que tem produzido os piores efeitos, as piores consequências sobre a vida e a saúde de milhões de brasileiros, dos 200 e tantos milhões de brasileiros, né? Então eu vou ser obrigado a ser sereno, e para que você entenda que a situação que nós estamos vivendo é muito mais grave do que aparece nos noticiários, por falta de uma notícia fundamental que eu vou dar aqui agora. É o seguinte: o governo federal anunciou no fim do ano passado que estava negociando com a Pfizer a compra de 60 milhões de doses de vacina para a Covid-19. A vacina da Pfizer já foi autorizada pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, pelo México, pela comunidade europeia, mas o governo brasileiro não ficou satisfeito. O general Pesadelo veio a público falar mal da direção da Pfizer, porque pensou que a Pfizer ia doar as vacinas. Agora imagina, nessa situação, um laboratório que gastou milhões em pesquisa vai doar vacinas para o Brasil, que está gastando dinheiro aí com avião para cima e para baixo do Arthur Maia e do Baleia Rossi, são candidatos a presidente da Câmara, enquanto os brasileiros estão morrendo, ou nas UTIs ou nas filas de UTIs, como é o caso de Manaus, onde ainda falta oxigênio. Pois é, então a negociação com a Pfizer foi abortada pelos maus bofes do general Pesadelo e do capitão sem noção. E aí eles anunciaram com muita glória que existe uma vacina chamada da Universidade de Oxford, que o Bolsonaro chama de Oxford, né? Na certa ele confunde com aquela fábrica de automóveis que saiu do Brasil para desespero dele também e de milhares de operários que perderam seus empregos, né? Mas a vacina da Oxford, AstraZeneca, que eles anunciaram como também um produto da Fiocruz, é uma mesinha de ficção. Ela não existe. Perguntem à diretoria da Fiocruz quantas vacinas a Fiocruz já produziu no Brasil. Vacina que eu digo da Covid. Na verdade, eu pertenço a uma família com muitos médicos em várias gerações e conheço há muito tempo a tradição da Fiocruz em 117 anos de existência. A Fiocruz é muito badalada por ter uma boa vascularização pelo Brasil. Nunca foi por fabricar, nunca foi uma fábrica respeitável. Hoje eu digo para você com muita tranquilidade que da Fiocruz não saiu nenhuma dose de vacina
que está sendo aplicada no Brasil agora. Todas fazem parte dos lotes produzidos na China, pela Sinovac, envasados e distribuídos pelo Instituto Butantan e que, ao longo da vacinação, passaram a ser produzidos pelo Butantan, que tem menos tradição de vascularização em 120 anos de vida, foi fundado pelo governador de São Paulo, Rodrigues Alves, que depois foi presidente da República, e que depois prestigiou Oswaldo Cruz, que dá nome à fundação lá do Rio, né? Então, o Bolsonaro proibiu que se comprasse a vacina Coronavac, porque era a vacina da China, a vacina, porque ela vinha com um chip em que ia alterar a genética de todos os brasileiros. Ele acusou a Pfizer de coisa pior, disse que quem tomasse a vacina da Pfizer podia virar jacaré, uma metamorfose da qual não foi capaz nem Franz Kafta, como diz aquele ministro da Educação cultíssimo do governo, o Abraham Weintraub, a Kafta, Franz Kafta. Não, é Kafka que tem aquele famoso romance Metamorfose, em que o Samsa, seu personagem principal, vira uma barata, um baratão, né? Mas essa de virar jacaré eu nunca tinha visto, né? De qualquer maneira, o Brasil não comprou nenhuma vacina da Pfizer, que está vacinando no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia, no Reino Unido, e a Fiocruz não produziu nenhuma das 160 milhões de doses que o governo federal anunciou que iria vender. Quando eu consultei pessoas que têm intimidade com o governo do Estado de São Paulo e com o Instituto Butantan a respeito disso, eles me explicaram que o acordo com a AstraZeneca, ele contempla a possibilidade da Fiocruz começar a envasar, colocar dentro da seringa, depois acoplar a agulha e aplicar a vacina em abril. E aí o João Dória anunciou a vacinação a partir do dia do aniversário de São Paulo, a capital, dia 25 de janeiro, dia de São Paulo Apóstolo. Então, passaram a correr e aí acabaram por revelar a verdadeira relação entre o Brasil e a AstraZeneca. O Brasil estava contando com 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford, produzida na Serum, que é o maior produtor de vacinas do mundo, fica na Índia. Essa vacina da Serum, da mesma forma que a vacina do Butantan e da Sinovac, depende de insumos chineses. Todas dependem da China. Todas as vacinas, as 160 milhões de doses com as quais, 160 milhões de doses, que o governo federal conta para usar no Brasil, são de origem chinesa. São comunistas, portanto, na visão do chanceler Ernesto Araújo e do capitão sem noção, além do seu Sancho Pançudo, general Eduardo Pesadelo. Todas são de origem chinesa, o mundo é dependente da China, e nós vamos conversar muito sobre isso com o entrevistado dessa semana, que será o ex-ministro da Saúde, doutor Luiz Henrique Mandetta, que vai me dar uma entrevista aqui contando tudo isso. Pois bem, então, hoje nós estamos diante da seguinte possibilidade. Nós temos exclusivamente vacinas da Coronavac e cujo uso na enfermeira Mônica Calazans, negra, corintiana, residente em Itaquera, bairro do estádio em que o Corinthians joga, tendo como casa, tinha disponível no estoque do Butantan. O Butantan entregou à campanha nacional de vacinação 6 milhões de doses. Isso aí não dá para vacinar nem o primeiro grupo prioritário. Os profissionais de saúde, segundo eu vi na televisão agora há pouco, 32% dos profissionais de saúde em contato com a doença serão vacinados com essa dose, se considerar que vai ter que usar também a segunda dose nessas pessoas vacinadas, né? Até agora não decidiram se vão tentar vacinar tudo de uma vez só, o que é complicado, porque todas as vacinas foram autorizadas
aliás, as duas, né? Tanto a da AstraZeneca quanto a da Sinovac, Butantan, foram autorizadas para que fossem usadas em 2 doses, no intervalo de, no máximo, 40 dias. Então, nós corremos o risco muito sério de termos de ficar interrompendo a campanha de vacinação por falta de vacina, porque o Brasil teve uma negociação mal educada, bruta com a Pfizer, porque o Brasil está contando com a produção que a Fiocruz não tem condições de entregar, nem sequer de invasar. E está contando com a vacina indiana, sem antes ter combinado com a Índia. Vocês se lembram muito bem. Aliás, todo esse raciocínio que eu estou fazendo para você aqui depende, foi, digamos, de certa forma, inspirado no episódio ridículo do governo brasileiro de alugar e pintar um avião da Azul para mandar buscar 2 milhões de doses em Mumbai, na Índia, para que o Bolsonaro pudesse passar Dória para trás e vacinasse primeiro. Só que se esqueceram de combinar com o governo da Índia e as vacinas, hoje mesmo, acabo de ver a notícia que o general Pesadelo está contando que talvez, na semana que vem, isso seja, esses 2 milhões de doses de vacina AstraZeneca produzidas no Sérum da Índia, na semana que vem. 2 milhões é uma gota no oceano, porque, na verdade, vacina 1 milhão de pessoas, né? São 2 doses por pessoa vacinada. Então, nós estamos diante da possibilidade de uma campanha de vacinação a contra-gotas. Então, não adianta o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ficar cobrando do Ministério da Saúde datas, simplesmente porque não sabem quando vão ter a vacina. E estão enganando o povo brasileiro em entrevistas muito mal educadas do general Pesadelo. O general Pesadelo é um intendente, mas age como se fosse uma mula, tanto pela burrice como pela grosseria, pela estupidez. E ele não sabe, ele não pode dar data para o Supremo porque ele não sabe. Aliás, ele é tido e dado pelos companheiros da imprensa, e, pelo menos eram, agora não é mais, né? Como um grande especialista em logística. Basta ver o que aconteceu na distribuição das vacinas para os estados ontem, né? Tem estado que ainda não recebeu vacina, né? Quer dizer, é o fim da picada, né? De qualquer maneira, eu acho fundamental que, neste momento, o Congresso marque uma reunião e convoque a presidente da Fiocruz para comparecer ao Congresso e dar explicações sobre como e quando ela vai conseguir produzir as 160 milhões de doses que a AstraZeneca vendeu ao governo brasileiro. Existe um contrato para isso, ela deve ter um contrato, a presidente... Agora, aí eu fui pesquisar, saber quem era o presidente da Fiocruz. Na realidade, é a presidente da Fiocruz, é a senhora Nízia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutora em Sociologia, mestre em Ciência Política, pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio, o IUPEG, que é muito bem conceituado, e graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A sua tese de doutorado foi considerada um grande sucesso e se chama Um Sertão Chamado Brasil, conquistou o melhor prêmio, o prêmio de melhor tese de doutorado em Sociologia no IUPEG. Pelo que você acaba de ouvir do currículo da presidente da Fundação Oswaldo Cruz, vai ser difícil conseguir dela qualquer informação sobre a vacina, mas eu espero que ela possa dar informação sobre o que é que a IUPEG vai fazer, qual é a garantia que a Fiocruz vai fazer e qual é a garantia que o Brasil tem de que vai ter essas vacinas, dependendo da boa vontade da Índia, que... O problema da Índia é o seguinte, hoje mesmo já está no noticiário que a Índia já avisou o Brasil que a prioridade dela é vacinar 1 bilhão e 300 milhões de indianos. Depois os países vizinhos. Por exemplo, a Índia ainda está vacinando os indianos, mas já estão entregando as vacinas da AstraZeneca para o Butão e para Bangladesh, países vizinhos. O Brasil está bem longe da Índia. Tão longe que é outro fuso horário. E segundo
o general Pesadelo, o fuso horário tem sido a grande dificuldade para a negociação. E ele nunca veio a público dizer isso, né? Nós dependemos da Índia e dependemos da China, porque o insumo das vacinas indianas também sai da China. A respeito da boa vontade da China, você deve imaginar que a boa vontade da China não está lá assim tão animada em relação ao Brasil, depois das declarações do Jair Bolsonaro, do seu filho Eduardo e do gabinete do ódio, das reses e dos robôs bolsonaristas, que chamam o novo coronavírus de vírus chinês, que é até razoável, mas não podia esquecer isso no momento, que depende tanto da Índia, né? E que já disse que, o Bolsonaro já disse que ele mesmo não vai tomar Coronavac com medo dos efeitos colaterais, principalmente de adquirir uma programação genética imprevista que pode torná-lo comunista, né? O embaixador da China tem grande resistência, né, a tudo que é produzido pela família Bolsonaro. O ministro Luiz Henrique Mandetta, primeiro-ministro da Saúde da pandemia, tentou fazer um contato com o embaixador da China, mas foi proibido pelo presidente Jair Bolsonaro. Teve que fazer uma negociação para comprar máscaras que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha máscaras, testes que o Brasil não tem até hoje, através da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que é o equivalente latino-americano ao novo inimigo do Bolsonaro. O Bolsonaro já elegeu como inimigo a China, da qual o Brasil depende, inclusive o Butantan. O Butantan está fazendo negociações paralelas através do Escritório Comercial de São Paulo, na China, para ver se consegue ir conseguindo aos poucos, no conta-gotas, né, as vacinas necessárias no Instituto Butantan, vacinas com insumos produzidos na Sinovac chinesa. E, principalmente, essa questão da AstraZeneca, né? Do Mandetta para cá, já foram 2 ministros, Nelson Taix e o general Pesadelo, e o Eduardo Bolsonaro continua disparando contra a China, e o Bolsonaro também, que o Bolsonaro, apesar o dia D do general Pesadelo ter virado o dia de Dória, né, ele não assume o fato de que levou de 5-0 da Anvisa e continua boicotando a vacina em seus pronunciamentos para o gado da porta do Palácio da Alvorada. A senhora Nísia Trindade Lima, ela se destacou na administração da Fiocruz como a criadora de um museu muito badalado, o Museu da Vida, que é um museu premiadíssimo lá da Fiocruz. E também pela sua participação na editora da Fiocruz. Ao que eu saiba, e ao que está no registro biográfico, inclusive aparentemente controlado por ela, ela não tem nenhuma relação com vacina. Então, talvez fosse o caso de chamar o diretor científico. Depois eu vou procurar isso aí no Google e digo aí para vocês, né? A respeito ainda do general Pesadelo, hoje a Advocacia Geral da União, em documento ao Supremo Tribunal Federal, reconheceu que o desgoverno Pesadelo, capitão sem noção, foi informado sobre a falta de oxigênio em Manaus 10 dias antes da crise, mas não tomou nenhuma providência. Aliás, tomou. O general Pesadelo foi para Manaus, onde serviu, onde comandou a tropa lá local e onde tem parentes. E assim mesmo, em nenhum momento, ele registrou qualquer providência que se possa tomar para resolver o problema do oxigênio. Ao contrário, ele disse que não tinha providência nenhuma porque não havia aviões da FAB disponíveis para transporte. No dia seguinte, a FAB disponibilizou vários aviões. Eu vi até um brigadeiro lá no aeroporto de Manaus fazendo isso. O general Pesadelo, além do mais, é mal educado, grosseiro, brabu. Numa reunião com governadores, segundo capturou lá a repórter da Globo, Andréa Sadi, ele ouviu vários governadores, mas quando a palavra foi dada
a Fátima Bezerra, do PT, governadora do Rio Grande do Norte, ele simplesmente a interrompeu 3 vezes para que ela parasse de falar. A Andréa Sadi acredita que seja machismo. Eu acho que é machismo, uma coisa que talvez é a principal ideologia do governo Bolsonaro e a principal traço característico, inclusive físico, né, do ministro Pesadelo. Agora, também tem um componente ideológico. Eu só queria lembrar ao general Pesadelo, como o Bolsonaro não deu ainda o autogolpe que ele vive ameaçando, né, e voltou agora a ameaçar, para desviar a atenção do fracasso dele lá na Anvisa e na campanha de vacinação, a Fátima Bezerra, que é professora, é a governadora do Rio Grande do Norte, eleita pelo povo. O povo do Rio Grande do Norte, que é brasileiro, como qualquer um, como os que foram criados na Baixada lá do Vale do Ribeira, no caso do Bolsonaro, ela é uma brasileira e o fato dela ser mulher e do PT não tira a sua condição de governante, portanto, representante do povo do Rio Grande do Norte. Eu reclamo, inclusive, porque eu sou meio potiguar. O meu avô paterno e a minha avó materna eram potiguares. Minha mãe é potiguar. Meu avô paterno, minha avó materna e a minha mãe, e o meu pai são paraibanos. Então, eu sou meio paraibano, nasci na Paraíba, mas também sou meio potiguar. E registro aqui o absurdo que é esse energúmeno, esse imbecil, esse idiota, interromper a fala da governadora do estado, do qual eu me considero também meio originário. Eu quero também lembrar que circula agora no perfil do Supremo Tribunal Federal, STF, um aviso sobre um recado que eu tenho recebido aqui de muitas redes e de muitos robôs bolsonaristas e que o próprio Bolsonaro vive reproduzindo e que ele foi dispensado pelo Supremo Tribunal Federal de exercer a coordenação da vacinação e do combate à pandemia no Brasil. Eu vou ler aqui para você só a frase definitiva que saiu no perfil das redes sociais do Supremo. A verdade é que o plenário do STF decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, municípios e o Distrito Federal têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações que reduzissem o impacto do SIC-Covid, na verdade, da 19, diz o texto. Por tudo isso, pelas reações da China em questão do fornecimento de insumos, não adianta o Brasil pensar que a China está desesperada para vender, que o mundo está desesperado para comprar lá. Eu vivo dizendo que o problema fundamental do mundo hoje é que é dependente da China em muitas coisas, nisso aí principalmente, a demissão imediata de Ernesto Araújo, do chanceler, uma substituição por qualquer chanceler que nunca tenha dito uma palavra de desagrado sobre a China, da qual vidas humanas estão dependendo aqui no Brasil. Eu conversei agora há pouco com o senador Eovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e ele me disse que, juntamente com a senadora Cátia Abreu e mais um grupo de 10 senadores, está pedindo, né, uma audiência ao embaixador da China para explicar que o Brasil não concorda em tudo com a família Bolsonaro. Não sei se a visita terá qualquer efeito prático, mas tem pelo menos um efeito simbólico, né? Eu quero também liberar o general Pesadelo de usar máscara quando houve pergunta de repórter, porque ele disse que não estava ouvindo as perguntas do repórter, estava ouvindo máscara. Eu não sei se ele está usando a máscara errado, em vez de proteger o nariz e a boca, protege os ouvidos das perguntas do repórter, mas temos isso a registrar. Eu sei que as notícias não são boas, mas eu considero bastante oportuno dizer que estamos comemorando muito cedo a vacinação, porque ainda não sabemos, ainda não temos nenhuma base de prever a possibilidade da entrega do insumo sem o qual a vacina da Coronavac e a vacina da AstraZeneca não podem ser produzidas. Vocês me desculpem, assim, numa terça-feira,
trazer essa notícia, mas eu tenho um compromisso aqui com a verdade, e a minha verdade é a verdade dos fatos. Eu lhe desejo muita força nesta terça, tudo que a gente pode ter agora, muita fé, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.